Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você já quis na sua vida tanto alguma coisa a ponto de você correr atrás de uma tal forma que o negócio se concretizou? Ou você já quis tanto alguma coisa, correu atrás, mas nada aconteceu? Pelo contrário, teve muitas decepções. Na mensagem de hoje vamos falar de pessoas que são vitoriosas e o porquê de suas vitórias, mas também falaremos das derrotadas e porquê de suas derrotas. Quando se fala de pessoas vitoriosas na Bíblia, podemos lembrar de algumas pessoas, mas não podemos esquecer de uma, o rei Davi. O rei mais vitorioso em batalhas que houve na história da palavra de Deus. O rei que nunca foi atingido em batalhas por espadas, lanças ou flechas. Outro dia, estava pensando sobre isso e fiquei imaginando como uma pessoa em meio a uma intensa batalha, lanças sendo jogadas, flechas sendo atiradas, espadas indo em sua direção e Deus livrando Davi de todas elas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? De como Deus deu livramentos para esse homem chamado Davi? Um guerreiro, para não ser atingido por nada em batalhas, sair ileso só com muita proteção de Deus. Mas o segredo de Davi ser tão vitorioso, Deus nos dá. Deus nos mostra isso na sua palavra. Prestem bastante atenção nestes versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 21 e 22. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Perceberam o que Deus disse de Davi? Que ele era um homem segundo o seu coração. Mas Deus diz o mais importante: ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui está o segredo para Davi ser um rei tão vitorioso. Davi era obediente. Obediência. Ele fazia a vontade de Deus. Por isso Davi era tão vitorioso. Agora pergunto: você está disposto a fazer todas as vontades de Deus? Você está disposto a abrir mão de coisas da sua vida para poder fazer aquilo que Deus te mandar? Davi fazia isso. Ele abria mão das coisas que o afastavam de Deus e fazia a vontade daquele que nos criou. Muitas das nossas batalhas seriam ganhas se nós simplesmente obedecêssemos ao Senhor. O problema é que muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir o nosso eu. Ah, eu posso fazer desse jeito. Eu acho que assim dará certo. Eu acho que Deus está nesse negócio. O eu acho não é de Deus. O eu acho é do diabo. Porque Deus não é Deus de dúvidas. Ele é um Deus de certezas. Então, quando vier na sua mente, eu acho, você logo pode amarrar e repreender. Porque isso não é de Deus. O eu acho não é de Deus. Davi era um homem que só ia na certeza. Deus falava com ele: Davi, você pode ir. Eu vou entregar os inimigos na sua mão. Então Davi ia. E se Deus não respondesse nada, Davi esperava. Davi sabia esperar. Agora, quero ver com vocês uma pessoa que, ao invés de ser vitoriosa, foi derrotada porque simplesmente deixou de ouvir a voz de Deus. Estou falando de Sansão. Ele era um homem que tinha o Espírito de Deus, mas deixou-se levar pelas paixões do mundo. Se apaixonou por uma mulher que era da tribo inimiga e ainda revelou o segredo de sua força para ela. Sansão poderia ter sido vitorioso em tudo que fez, mas deixou a paixão do mundo falar mais alto. Agora pergunto a vocês: será que as paixões do mundo não estão falando mais alto na sua vida? Será que você não está deixando pessoas ou até mesmo coisas te afastar de Deus? Sansão deixou uma mulher o afastar de Deus. Pare de achar que está no controle de todas as coisas, porque você não está. Não está. Pare de brincar com o pecado e achar que pode controlar a situação, porque você não pode. Sansão brincou com o seu poder. Durante várias vezes Dalila foi até ele perguntar de onde viria a força dele.
Ele só precisava falar o quê? Vem de Deus. Mais nada, bastava isso. Mas Sansão fez o quê? Brincou. Disse que se fosse amarrado com 7 cordas novas não secas, ele perderia suas forças. Depois disse que se ele fosse amarrado com cordas novas, em folha que nunca tivessem sido usadas, ou seja, cordas virgens, ele perderia sua força. Depois disse, se você tecer 7 tranças no meu cabelo, no pano do seu tiar, e o prender com um pino de tiar, perderei as minhas forças. Sansão falou todas essas coisas para Dalila e os inimigos iam depois lá tentar matar ele. Será que ele não percebeu que era Dalila que contava e fazia tudo conforme ele falava? Claro que ele percebeu, mas Sansão estava brincando com o pecado. E quando alguém brinca, ele pode sofrer. Depois de várias tentativas, Dalila perturbando ele conseguiu o que queria. E ele simplesmente perdeu suas forças e foi derrotado. Virou escravo dos filisteus. Então vimos nessas 2 histórias que Davi saiu vitorioso porque obedeceu e era fiel a Deus. E vimos que Sansão foi derrotado porque desobedeceu, entregando seu segredo nas mãos dos inimigos e também brincou com o pecado. Então, qual a lição podemos tirar dessas 2 histórias desses 2 homens? A lição é que se quisermos ser vencedores, devemos ser obedientes e devemos andar de acordo com a palavra. As derrotas só vêm quando deixamos de esperar em Deus e deixamos de obedecer. Obedeça e saiba esperar em Deus. Ele está no controle de tudo e se você deixar, Ele te fará mais que vencedor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada. Hoje o Senhor nos mostrou que podemos ser vitoriosos, mas também podemos ser derrotados. O Senhor nos mostrou através do rei Davi que ele era um homem segundo o seu coração e ele sabia ouvir a sua voz, sabia te obedecer. E nos mostrou também que Sansão era um homem que tinha o Espírito do Senhor, mas que simplesmente deixou ser levado pelas paixões do mundo. Pai, nós não queremos ser como Sansão, pelo contrário, nós queremos ser como Davi, vitoriosos. E por isso te pedimos, Senhor, não nos deixe cair nas armadilhas dos inimigos. Sabemos que temos um inimigo sujo que manda os seus demônios para nos tentar, para nos perturbar. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que toma conta de nós. E pedimos que o Senhor venha tomar conta mesmo das nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação, não deixe, Senhor. Porque sabemos que todo pecado tem consequência. Sansão foi derrotado pelos seus inimigos, virou escravo, arrancaram os olhos dele e ele acabou sendo humilhado diante de todos. Pai, nós não queremos essa humilhação, pelo contrário, nós queremos ser honrados pelo Senhor. É isso que te pedimos, que o Senhor venha nos honrar se estivermos andando de acordo com a sua palavra. O Senhor diz, eu honro aqueles que me honram. E eu peço ao Senhor, meu Deus, traz uma bênção especial para essas pessoas. Coloca na vida delas, Senhor, a diferença. Faz a diferença na vida delas, Senhor. Se elas forem obedientes ao Senhor, faça, meu Deus, conforme a oração delas, a oração que elas estão pedindo. Eu peço ao Senhor que faça a diferença na vida delas, para que elas possam ver a diferença daqueles que te servem e daqueles que não te servem. Eu peço ao Senhor, abençoa a vida dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir a boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.